bom assim? Todo mundo ouvindo direitinho? Então, qualquer coisa, vocês me dão um sinal. Se eu for esquecendo por baixo do microfone, vocês me dão um sinal. Eu queria primeiro agradecer muito o convite da Fazenda, do Nelson, do Fernando, de todos vocês que estão aqui. Realmente o Estevão, hoje de manhã, já falou um pouquinho do método ADTIP, só que também não falou do TIP. E aqui minha função é contar para vocês um pouquinho dessa história, né? Eu adorei o título, né, do evento. Um evento multicultural, multi-internacional e multidisciplinar. Na verdade, nós temos pessoas de várias disciplinas aqui. E o meu plano inicial é falar mais ou menos em torno de 50 minutos a 60, para a gente ter 30 minutos de debate. Então, as perguntas que forem surgindo, se vocês quiserem ir anotando para não esquecer, normalmente eu vou adivinhando as perguntas, então eu já vou respondendo no meio do caminho. Mas pode ser que alguma escape, e é bom porque a gente sempre pode aprofundar algum tema que não ficou muito claro, tá bom? Então, sanando as próprias feridas, eu acho que vai muito ao encontro do que a gente está querendo aqui, não só em termos de questão da igreja, mas pensando em nós todos, seres humanos, né? Tem uma história da doutora Renate, que uma vez perguntaram para ela, um jornalista perguntou para ela assim, mas a senhora, doutora Renate, a senhora acha que todo mundo tem que fazer essa terapia? Ela falou, não, mas que seria bem bom se fizesse, seria, né? Mas principalmente pensando na possibilidade de ajuda, tá? Então, vamos ver se a gente vai conseguir caminhar. Então, método da abordagem direta do inconsciente, eu vou explicar para vocês o que significa direta, né? E a terapia de integração pessoal, que a gente já começa a ver que é o grande objetivo do método por si só. E isso que a gente coloca aqui, essa caminhada aqui dos corações feridos, é exatamente a caminhada da terapia. Dor, compreensão do sentido da dor, dor é como a gente chega, né? Em qualquer circunstância, quando está doendo. Nós precisamos depois decodificar, que é esse movimento da superação, para chegar numa transformação da pessoa humana. E transformação, na realidade, é que a pessoa seja cada vez mais humana. Então, nós vamos fazer mais ou menos esse caminho, as características e possibilidades no método ADTIP, o sofrimento psíquico e existencial da pessoa humana, e aqui nós vamos entrar na questão do sofrimento do abuso sexual, o impacto da rede familiar e as possibilidades de mudança, que é exatamente sanando as próprias feridas e o debate. Então, a parte da terapia, de como é que trata, vai ser no final, ninguém pode ir embora antes disso, tá bom? Senão vocês ficam na parte diagnóstica. O método ADTIP foi criado pela doutora Renate Yoshi de Moraes, já falaram então que a doutora é minha mãe, e ela é um processo de curta duração, então a terapia propriamente dita, ela vai de 10 a 15 sessões de terapia no máximo, tem uma fase preparatória que é exatamente para a pessoa aprender, né, ela ir sendo capacitada a abordar esses conteúdos inconscientes de maneira direta. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. E já existe, então, ele começou a desenvolver esse trabalho a partir de 1975. Então, é um processo terapêutico que traz muitas novidades, mas não é necessariamente novo. Tem alguns aqui que talvez nem tivessem nascido, ou estavam acabando de nascer. Então, é um processo que já tem uma grande tradição e uma experiência muito grande. Em termos de resultado de pesquisa, né, de uma maneira geral, a gente tem encontrado 80,41% de resultados satisfatórios para diversos tipos de sintomatologias e também para tratar aqueles acontecimentos traumáticos. Então, o que significa esses acontecimentos traumáticos? São aqueles onde acontece um evento, alguma coisa acontece que a pessoa realmente lembra, ou não lembra, mas contaram, e que fica uma marca psicológica. E, às vezes, também uma marca afetiva, existencial, que a pessoa carrega ao longo da vida. A doutora Renate já dizia, desde a época, que o trauma já é um segundo momento, ou um terceiro momento. O trauma é como se a pessoa falasse assim, de novo. É quando ela, de novo, pensa de si mesma alguma coisa negativa. Então, ela vai falando desde o início que existem registros de base, registros anteriores. Isso aqui, então, é para a turma também que gosta de pesquisa. Isso foi uma pesquisa que nós fizemos com 3.000 pacientes, com diversas sintomatologias, e as pessoas, a grande maioria, respondeu o quanto que incomodava o sintoma, né, de moderado a intenso, e no final do processo terapêutico,
a grande maioria colocou que aquele sofrimento não existia mais, ou não se aplica, ou então que incomodava muito pouco. Então, essa pesquisa nós tivemos 93% de resultados positivos. E outras, eu não trouxe para vocês, porque é uma lista grande de trabalho de pesquisa que a gente tem feito, exatamente porque é um trabalho novo. Então, esse é o livro As Chaves do Inconsciente, que vocês receberam, e ele agora foi traduzido para o italiano. Esse que vocês receberam está na 31ª edição. E ele foi traduzido, então, agora para o italiano, Le Chiavi dell'Inconscio, pela editora Arcobaleno. E aqui a gente começa a entender um pouco o nome. Método, porque ele é um conjunto de procedimentos que podem ser repetidos. Então, todas as pessoas que estão aqui, que fizeram terapia do método ADATIP, em outros lugares do mundo, inclusive de outros países, com outras culturas, eles fazem exatamente o mesmo procedimento. Então, é interessante que cada ser humano é único, as respostas são muito únicas e muito singulares, mas existem certas coisas que são comuns, que são universais, que vão nos dizendo de algo que é próprio do ser humano. Isso, para a gente, né, que temos que lidar com essa questão do relativismo sociocultural, que é a questão que a igreja se levanta, é onde que nós vamos pegar uma referência, porque todo o contraponto que vem é que isso é cultural, isso é relativo, a verdade não existe, depende do ponto de vista, depende da perspectiva. Quando a gente vai trabalhando com o ser humano dessa maneira, é que a resposta vem de dentro dele mesmo, ou de dentro da interioridade. Tem gente até que falou que deveria ser abordagem direta da interioridade, não do inconsciente, porque o inconsciente já existe muitos conceitos ou muitos pré-conceitos em termos dessa categoria. Então, quando você vai trabalhando com o inconsciente ou com esses conteúdos de maneira direta, vão aparecendo respostas muito profundas sobre o ser humano, daquilo que o constitui. E quando fala TIP, então, é a terapia de integração pessoal, tá? Então, eu vou tentando ir passando, né, o porquê abordagem direta. Então, quando Freud começou a falar, né, ele foi o grande estudioso do inconsciente, não foi o descobridor, porque inconsciente é tudo aquilo que não está presente à nossa consciência. Mas a gente pode pensar na consciência como algo mais ampliado do que exatamente aquilo que a gente lembra ou de estarmos conscientes aqui nesse momento. Então, esse nível de percepção, que é um nível de percepção intuitiva, ele está acontecendo a todo momento. A gente pensa muito como se fossem coisas negativas que estão num porão guardado. Na realidade, o inconsciente, tal como a gente percebe, é muito semelhante com o que Bergson vai falar da intuição e também Russell, que é essa capacidade de aprender tudo ao mesmo tempo e registrar. Por exemplo, nós estamos aqui, eu estou aqui falando para vocês. Na medida que eu estou falando, eu estou passando os olhos, eu apreendo muita coisa que está acontecendo, inclusive atrás de mim, mesmo sem eu estar vendo. E eu posso, de repente, perceber um desenho na parede lá atrás que eu só percebi agora. Mas ele está ali desde o momento, desde sempre, desde ontem. Mesmo que eles não estivessem presentes, a minha consciência. Então, intuição, ou essa capacidade, é uma capacidade de conhecimento que é antes da reflexão. Ele é pré-reflexivo. E tudo isso que a gente apreende, por isso que não é aprende com E só, é apreende, está sendo registrado nesse nível mais profundo da consciência, que a gente poderia dizer que é inconsciente. Então, quando Freud falou de inconsciente, ele vai falar só de uma dimensão que tem a ver com registros negativos, que o Freud pensou muito que só aquilo que é negativo seria escondido num determinado porão, que a pessoa se defende, então ela não quer saber do que está nesse nível, e quando ela vai falar sobre isso, ela racionaliza, ela faz uma interpretação. Só que ela já faz uma interpretação da interpretação. E aí o terapeuta faz uma interpretação da interpretação da interpretação. E se a pessoa vai contar o que o terapeuta interpretou, ela vai fazer uma interpretação da interpretação da interpretação da interpretação. Então, isso foi colocado na época de Russell por Jung. Então, Jung vai criticar Freud e falar que Freud está fazendo uma teoria sobre o inconsciente. No inconsciente não tem teorias, tem fatos. Fatos pulsantes de vida humana, ou seja, fatos cheios de significado para quem o viveu. E o Russell também vai fazer essa crítica.
Por que isso é tão importante? Porque a grande proposta da terapia da ADI, a grande novidade, é que em vez de você aflorar o inconsciente para o consciente, e aí você precisaria de uma teoria para interpretar esses conteúdos, e aí você perde a fonte original do dado, que se capacite a pessoa a acessar conscientemente, então a pessoa não perde a consciência, começando então por aqui. Diz que uma boa maneira de você explicar o que uma coisa é você dizer o que ela não é, né? Então ela não é uma terapia de regressão, porque você não volta para lugar nenhum, não é terapia de vidas passadas, é uma terapia dos registros que estão presentes na consciência ampliada da pessoa, tá? Não é constelação familiar, se trabalha com registros que a pessoa tem dentro do banco de dados do computador inconsciente dela. E esses registros a pessoa tem acesso de maneira direta. E quando a gente começa a trabalhar, eu estou partindo do princípio, estou explicando para quem não sabe nada do método ADI-TIP. Quem sabe vai escutando mais uma vez, né? Então, quando você começa a trabalhar, você percebe que existem núcleos positivos que estão ligados a registros positivos que a pessoa fez. Então, tudo aquilo que a gente vive, a gente dá um significado, dá um sentido, que pode ser positivo. Por exemplo, eu estou aqui, de repente eu vejo uma pessoa fazendo assim com a cabeça. O que eu entendi? A pessoa está me entendendo. Ela está concordando com o que eu estou falando. O que eu estou falando está fazendo sentido para essa pessoa que fez assim. Muito provavelmente isso vai me dar uma motivação positiva. Falar, vou continuar nessa linha que está agradando, né? Agora, vão ter pessoas que vão fazer assim. Aí eu falei, bom, aí eu vou ter uma outra opção. Eu posso não olhar para a pessoa que está balançando a cabeça para não me perturbar, né? Mas, ou seja, a gente vai dando significados a tudo que a gente vive o tempo todo, principalmente aquilo que é emocionalmente positivo. Tá? Ou emocionalmente negativo, quer dizer, aquilo que tem significado emocional para a gente. E a doutora Renate foi descobrindo o seguinte, que não precisava interpretar. Deixa eu só tomar um golinho. Que não precisava de uma teoria para explicar. Se a gente fosse perguntando, então, um dos recursos básicos da metodologia ADI é o questionamento. E por que socrático? Porque o Sócrates vai falar, né? A resposta está dentro, ele não dava uma resposta, ele ia perguntando para os alunos dele. O método era socrático, vai perguntando que a pessoa vai descobrindo a resposta dentro de si mesmo. Existe uma sabedoria interior, a pessoa intuitivamente sabe, ela sabe a resposta, ela sabe aquilo que machuca, assim como ela sabe aquilo que lhe dá alegria. A pessoa também sabe quem ela é de verdade, sabe quem ela deve ser. Tem um grande filósofo que os teólogos devem gostar muito, que chama Paul Tillich. Ele fala, o ser humano sabe intuitivamente quem ele deve ser. Por isso que ele sofre, porque ele sabe reconhecer que ele não está sendo quem ele deve ser. E essa diferença entre o que eu estou sendo e o que eu sei que eu deveria ser, dá uma grande angústia, que é uma angústia existencial. Então, esse processo, então, não há necessidade de hipnose, análise ou interpretação, ou sugestão, ou indução. O método é intuitivo e esse processo de inversão de abordagem é o processo de inversão direcional. Está claro até aí, gente? Algumas coisas eu já estou me adiantando, né? Então, as pessoas perguntam muito, mas que inconsciente é esse? Então, ele não corresponde ao inconsciente tal como Freud o definiu, que foi uma definição teórica. Ele refere-se a tudo aquilo que abrange a interioridade humana e apresenta essas características da intuição, que é essa apreensão integral, instantânea, ampla e profunda de fatos e acontecimentos. Tá? É importante, então, eu contar para vocês que isso tudo aqui que eu estou trazendo para vocês, muito, já é resultado da pesquisa que a gente fez de pós-doutorado sobre o método ADI-TIP na Universidade Federal. Então, é uma parceria bem grande que eu fiz junto com a doutora Eunides, que está sentada aqui, que depois eu vou chamar para me ajudar com as perguntas. Então, o Jung vai falar o que eu já disse para vocês, e é importante, então, que as pessoas perguntam, mas qual a fundamentação antropológica, filosófica? É a psicologia fenomenológica e a antropologia fenomenológica de Russell e Edith Stein. Tá?
para os que gostam de filosofia. Tá joia, gente? Então, muitas vezes as pessoas, mas como que surgiu isso? Então, isso foi surgindo a partir da prática clínica da doutora Renate. Os pacientes estavam de olhos fechados, eu sempre explico que os olhos estão fechados para olhar para dentro e não para olhar para fora. Então, é um movimento de olhar para dentro de si mesmo, por isso que os exercícios, hoje o Estevão falou, vai descendo. Descendo é porque você fecha os olhos e imagina uma escada simbólica que você vai descendo, que é um exercício de concentração, que existe até em outros tipos de recursos, até de oração, né? De você ir olhando para dentro, para você ir se desligando do mundo exterior e procurando uma resposta. Então, toda a elaboração teórica, inclusive a que eu estou trazendo para vocês hoje, já foi um trabalho posterior que começou com a doutora Renate, que ela começou a procurar autores que poderiam ajudá-la a compreender o que já estava acontecendo na prática clínica. Então, foram o Viktor Frankl e o Jung. E já no segundo livro dela, que é o Inconsciente Sem Fronteiras, ela já vai trazer o Bergson. No primeiro, ela já fala do Bergson, depois Russell. E Edith Stein, ela não chegou a ler. Isso é muito interessante, que mais para o final vocês vão ver como que isso é importante. Mas um dia ela ganhou um livro da Edith Stein, porque falaram que a história da Edith Stein era parecida com a dela, por causa do processo de conversão. E Edith Stein também foi uma pessoa que buscava pela verdade. E foi muito interessante que o padre César colocou o título do livro, Uma Mulher em Busca da Verdade. Ela me entregou esse livro e falou, eu não vou ter tempo de ler. Estuda Edith Stein, porque eu não vou ter tempo de ler. E foi o que eu fui fazer no mestrado, depois do doutorado, e agora a gente ficou super fã da Edith Stein, né? Porque nos ajuda a compreender. Isso é muito importante, nós temos então até mais de 135 mil pacientes tratados até o ano de 2018. É uma equipe de médicos e psicólogos com pós-doutorado, doutorado, mestrado e especializações. Então, esse grupo que trabalha em conjunto compõe uma equipe do Grupo TIP Clínica e da Fundacino. A Fundacino, vocês vão ver que compõe, então, ela vai ter 3 pilares que eu vou falar para vocês. E esses psicólogos que trabalham juntos hoje, eles estão num processo de reciclagem e aperfeiçoamento continuamente, junto com o método ADATIP, que hoje é uma marca registrada. E nós temos, como o Estevão falou, um grupo bastante grande que abraçou essa causa, né, de continuar levando o método ADATIP de modo fidedigno. Aí eu ia pedir para a turma toda que está ali no fundo para levantar, inclusive a Unides. Então, são os psicólogos, nós temos aqui, então, de vários países. Temos Polônia, Espanha. Pode dar uma salva de palmas para eles. Então, que eles vieram alguns do Brasil, vários estados do Brasil e alguns do exterior, e estão aqui, né, fazendo um grande trabalho para realmente levar isso para frente. E temos clínicas já no exterior, Alemanha, Áustria, Portugal, Polônia e Itália, e estão esperando essa turma terminar o curso de formação para espalhar isso por aí. Tá? E realmente a gente tem que agradecer mais uma vez ao Estevão, porque nós somos uma escola de formação. Nós temos uma parceria, um convênio com a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, mas quem dá bolsas de estudos para que esses psicólogos possam fazer o curso e se dedicar exclusivamente a isso, é o senhor Estevão, né, o nosso grande benfeitor. Tá? Mas temos também psicólogos que não participam do projeto do Instituto de Integração Pessoal. Tá bom? Bom, então, é uma obra, temos um núcleo social, o núcleo de pesquisa e a escola de formação. Fazemos, então, parceria com o Instituto de Integração Pessoal e com a Fazenda Esperança, entre outras instituições. E o que é muito importante a gente destacar, esse era o grande objetivo da doutora Renate, colaborar na humanização da humanidade. Ela sempre dizia, não é para ficar tratando probleminhas é todos esses que eu vou trazer para vocês agora, mas para ajudar o ser humano a ser mais humano e cuidar dos corações feridos. Isso é uma sala do Instituto. Isso eu já falei para vocês. Então, com esse projeto, com as 2 pesquisas de pós-doutorado, já está vindo uma terceira, então a ADI é reconhecida atualmente como uma psicoterapia cientificamente sustentável. Então, isso tudo são dados importantes que as pessoas precisam saber, exatamente porque é muita novidade, cria muita desconfiança. Então, é importante vocês saberem que isso está bastante respaldado cientificamente também. Então, nós vamos chegando no sofrimento psíquico e existencial, né? E aí eu fiz só uma lista, porque as pessoas perguntam, né?
Que tipo de problemas que se trata? Na realidade, a gente está querendo cuidar do ser humano que sofre, né? Então, depressão, ansiedade, angústias, dúvidas, insônias, medos, vícios e por aí vai, porque nós não vamos tratar sintomatologia. O foco é a origem do sofrimento. A doutora Renate pergunta, mas qual a raiz? Qual a origem? Onde que começa? Com esse objetivo de acessar essa origem para conseguir compreender os conteúdos ou o contexto que gerou determinado sofrimento para ajudar a integrar a pessoa humana. Então, aqui a gente teria uma lista, talvez os que estão no fundo não estão enxergando, problemas na afetividade, falta de confiança em si, distorção de pensamentos, problemas de relacionamento, os acontecimentos traumáticos, como o que a gente viu hoje de manhã, mas eles estão interligados. Então, por exemplo, às vezes a pessoa todo esse sofrimento de abuso, de negligência, de violência física, sexual, de todos os tipos, abandonos, rupturas afetivas, problemas, por exemplo, de guerras, de mortes, de perdas, são acontecimentos traumáticos. A gente pode fazer alguma coisa com o que já aconteceu? Não. Mas com o que a pessoa significou do que aconteceu? Sim. Porque é a pessoa que sabe o que ela significou. É a pessoa que sabe qual o registro que ela deu, inconscientemente. Ela não tem muita consciência. Mas os efeitos vão chegando aqui. Então, isso tudo aqui para a gente é a pontinha do iceberg. Tá? E as questões ligadas ao abuso sexual, que a gente chama de uma tragédia emocional, que é um verdadeiro tsunami que atravessa a vida da pessoa e que o pior é que as consequências a pessoa vai carregando, a vida fora. Então, em pesquisas, a gente foi vendo, olha, pode causar perda do sentido da vida, depressão, fobias, ansiedades, ideias obsessivas, condutas compulsivas, transtornos dissociativos de personalidade, alimentares, comportamentais. O caso que o Frei Hans contou hoje, né, da menina que se machucava, e outros tipos de transtornos, de compulsões, de todas as ordens. Então, às vezes, a gente pensa que deve estar ligado a alguma questão sexual, não necessariamente. Tem muitos outros tipos de sofrimentos que podem aparecer em torno disso, tá bom? Estou correndo um pouquinho, porque eu preciso adiantar onde a gente precisa chegar. Então, a doutora Renate, quando ela falava de atender de forma integral, ela vai criar essa palavra, psiconossomático. Então, vamos entender o que isso significa, né? E aí a gente vai pedir a ajuda da Edith Stein, mas a doutora Renate vai falar disso também, já no livro As Chaves do Inconsciente, que foi lançado em 1985. Então, a Edith Stein vai falar que nós temos uma dimensão de corpo, são como se fossem camadas, que vai aprofundando. A dimensão do corpo é exatamente esse nível da percepção, e que tem buscas, que são exatamente buscas físicas, né? Necessidade de comer, de beber, né? De movimentos todos que têm a ver com buscas do corpo. Só que não é um corpo qualquer, é um corpo vivo, é um corpo meu, é um corpo seu. Quer dizer, o nosso corpo pertence a tudo que a gente é, não é separado. Depois ela vai falar da dimensão do psiquismo, então ela vai falar que é um nível da ressonância, da reação e dos impulsos. Então, tudo aquilo que nos acontece nos causa um impacto e a gente reage. Mas não só o que acontece, todos os estímulos que estão no mundo, inclusive os nossos estímulos internos. Então, eu posso me dar conta, eu estou com sede. Então, se eu estou com sede, a gente já começa a procurar água, né? Cada um de vocês sentiu sede, o seu psiquismo acusa, está precisando tomar água, e o nosso impulso imediato é ir tomar água. Essas duas dimensões psicofísicas, os animais também têm. Eles também fazem isso, eles sentem sede e eles têm um impulso para buscar água e eles vão buscar água. Mas o ser humano, e aqui nós temos buscas afetivas, né? Necessidade de amar, a necessidade de ser amado, de ser reconhecido, de dignidade, de ser elogiado, de ser valorizado. E também temos dores. Todas as vezes que essas buscas não são respondidas, vem algum tipo de dor, algum tipo de machucado, mas agora já é em termos de emoção. Agora, começamos a entrar numa dimensão que é só o ser humano que tem, que é a dimensão noológica, ou, como Edith Stein fala, a dimensão do espírito. Então, não é
religioso. É uma dimensão que todos nós, seres humanos, temos. A não ser que a gente não fosse ser humano, mas sendo, nós temos. A gente pode utilizar e desenvolver mais ou menos, mas a dimensão noológica é a dimensão que pergunta, devo? Então, quando eu comecei a falar de vamos tomar água, agora tem uma outra dimensão, quem estava saindo para tomar água voltou. Espera aí, deixa eu escutar o que ela vai falar agora. Só o ser humano sabe, faz isso. Eu devo? Eu quero fazer isso, mas eu devo? Tem algo que é mais importante? Eu quero tomar água agora, imediatamente, ou eu quero escutar o que vai acontecer? Porque depois, se alguém me contar, não vai contar direito. Ou então eu vou ficar por fora do que aconteceu. São preocupações do humano. O animal, ele pode aprender que ele não deve fazer as necessidades dele no jardim do vizinho. Mas ele não tem um problema ético. Ele não fica, será que é bonito fazer isso no jardim do vizinho? Será que eu vou estragar a grama do vizinho? Ele não tem essa preocupação. Só nós temos. Só que como nós somos livres, e essa dimensão é a dimensão da liberdade, a gente pode livremente não querer saber dessa dimensão. A gente pode anular, pode anestesiar, pode adormecer, mas é ela que nos faz mais humanos. E é quando a gente deixa de considerar, porque aqui nós temos um núcleo, que é um núcleo pessoal, que é um eu pessoal, que dá a ordem para todas essas dimensões. Quando a gente deixa de fazer isso, a gente vai se animalizando. E muitas das feridas emocionais vão chegar nesse nível, tá bom? Então, a doutora Renate vai falar isso tudo que eu falei para vocês. O acontecimento provoca um impacto, que é impresso na interioridade, pode causar desorganização, desequilíbrio e levar a uma desagregação interior, mas é possível compreender as raízes desse sofrimento, é possível decodificar, possibilitando mudança no modo de pensar, sentir, agir e ser. Se eu não conseguir chegar até o final, a gente já sabe onde que a gente deve chegar. Tá? Então, tudo isso que eu vou contando para vocês é um processo circular. A gente vai perguntando, até descobrir o que a pessoa conclui da situação do outro e de si mesmo, e depois nós entramos na fase terapêutica, que é a fase da decodificação disso aqui. Tá bom? E esse é um movimento mais ampliado, onde a gente vai na compreensão de si, do outro, a decodificação e a reconfiguração da pessoa, e nós vamos então chegar a como cuidar desses corações feridos. Então, o que a gente vai percebendo? Não, são muitos sintomas, mas não são muitas raízes, elas são muito nucleares, né? E quando a gente começa, então, a tratar, o que as pessoas vão trazendo? Elas vão descrevendo uma situação. Por exemplo, elas vão falando, eu estou vendo meu pai e minha mãe brigando. Então, quando fala ver, gente, não é uma visão, é uma percepção interior. Assim como qualquer um que fechasse os olhos agora e eu pedisse para descrever como é que é a sala da casa, da sua casa, vocês iam fechar os olhos e iam conseguir me dizer, e vocês iam estar vendo a sala da sua casa. Assim como se eu perguntar como é que era a casa da sua avó na sua infância. Ah, você já fecha os olhos, estou sentindo até o cheiro do fogão de lenha. Está mesmo. É um presente, você não voltou lá no passado, você está trazendo uma percepção desse momento, tá? E aí a pessoa está falando, eu estou vendo meu pai e minha mãe brigando. Podem ser positivos, mas aqui eu vou trazendo, puxando para vocês chegarem onde a gente precisa chegar. Mas o que está acontecendo? Eu estou vendo minha mãe brigando com meu pai, minha mãe dizendo para o meu pai, eu não devia ter casado com você. Você não presta, você não serve para nada. Ou então ela não fala, mas é isso que ela pensa. E a criança, independente da idade, mas principalmente a criança, e é por isso que a gente não fala feto, a gente fala a criança de útero materno, ela é extremamente sensível a tudo que se passa ao redor dela, no mundo exterior. E o que é o mundo da criança? Pai e mãe, e tudo aquilo que ela percebe que está acontecendo, desde o útero materno, na primeira infância principalmente, e na adolescência, na fase adulta, já vai repetindo os impactos desse registro, já vão repetindo. Então, ela está, meus pais estão brigando, minha mãe está dizendo que meu pai não presta para nada, que não serve para nada.
E você, o que você conclui disso? Aí a pessoa vai descobrindo, gente, ela não sabe. Ela está pensando, eles não se amam. Mas por que isso te afeta tanto? Porque não existe amor. Eu não sou fruto do amor, eu não venho do amor. Mas o que você conclui de você? Eu sou um estorvo, eu sou um atrapalho, eu não deveria existir. Então, isso são conclusões que a pessoa vai fazendo sobre si mesma e que ela vai levando ao longo da vida. Ideias como, eu sou dividido, eu sou um erro, eu sou um problema, eu não deveria existir. Né? Então, o paciente que o pai e a mãe estão brigando, e vocês já estão percebendo que pai e mãe brigando é uma das coisas que mais aparece na terapia por causa do impacto do filho. Porque o filho deveria ser a união dos dois, não só física, psicológica, existencial, espiritual. Então, quando ele vê os dois brigando e que ele entende que não existe amor, ele cria uma divisão, e uma divisão que pode, inclusive, gerar problemas psiquiátricos. Ou então pessoas indecisas que não conseguem decidir, que não conseguem de um lado para o outro. Então, são pessoas que vão levando só uma metade. Teve uma vez um paciente que ele descreveu os pais brigando, e ele falou assim, minha mãe está dizendo para o meu pai, pode ir embora que você não faz falta nenhuma. Eu falei, o que você conclui disso? Aí ele falou, eu sou uma metade. Eu sou uma metade de mim mesmo. Olha só que coisa. Eu falei, mas vamos ver se a gente consegue, porque o inconsciente ele funciona igual um computador. Vamos ver um momento da sua vida que está ligado a isso? Sabe o que ele apareceu? Ele com 7 anos de idade, colocando e tirando a meia para ir para a escola, nervoso. Ele tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, ele tinha que repetir as coisas no mínimo 2 vezes. Ele também não sabia por quê. E ele viu que esse pensamento estava ligado ao transtorno obsessivo compulsivo dele. Aí eu perguntei, mas qual que é a ligação de uma coisa com a outra? Se eu sou uma metade, eu preciso pelo menos fazer 2 vezes para dar 1. Então, ele tinha que fazer um movimento de repetição compulsiva para se sentir um inteiro. Mas, lógico que isso não resolvia o problema. Então, a compulsão ia aumentando. Tá? Então, aqui eu trouxe um trechinho de caso para vocês, de uma paciente, na briga do pai e da mãe, ela fala, eu não quero escutar, não quero sofrer, sinto tristeza, meu pai não me quer, eu me fecho todinha, me encolho. Uma briga que o pai dizia com a mãe, você não deveria estar grávida de mais um filho. Né? E você se encolhe para quê? Para ficar imperceptível. Não quero sentir, não quero existir, eu não sou bem-vinda. Uma paciente com depressão crônica, a vida inteira de depressão. Tá? Olha, tudo encolhe, isso tudo eu estou trazendo para vocês, que vocês vão entender mais isso no final. O útero encolhe, fica tudo escuro, não quero sentir nada, o espaço fica vazio e escuro. Não quero ser motivo de briga, porque ela entendia que ela era culpada da briga dos pais. Viver é sofrer. Então, pelo que vocês estão percebendo, a gente está trabalhando na raiz da árvore, porque não importa tanto o que aconteceu, mas como a pessoa significou isso. E isso vai nos ajudar a entender como que é possível tratar o registro de um abuso sexual, porque é um fato, mas como a pessoa significou e tudo que ela entendeu pode ser mudado. Lógico que o método da DITIP ajuda a tratar esse registro, mas pelo exemplo que vocês tiveram aqui hoje, a Gabi fez a terapia, né? Não sei se o Cezinha fez, mas muitos aqui da Fazenda não fizeram e tem histórias grandes de superação. Então, o que muda é essa força que vem de dentro. Tá? E eu tenho um livro, que é a tese de doutorado, exatamente sobre essa possibilidade de mudança de nós, seres humanos. E temos as frases e registros positivas também. Eu sou o que sou, crianças são uma bênção, eu sou um elo de união, eu sou necessário. Então, o que vocês já estão percebendo? O que a gente precisa para que um ser humano possa se construir de forma sadia? Vamos dizer, qual é a condição fundamental? A garantia de amor dos pais entre si e a certeza de que ele é bem-vindo e amado. Aí vocês vão me perguntar, e se a pessoa não tem isso? Existem as possibilidades de mudança, é com isso que a gente vai tratar. Mas, de uma forma básica, seria isso, porque o maior sofrimento, então, está ligado à percepção e vivência do desamor, que é o que a doutora Renate vai falar. E esse referencial básico é esse amor dos pais entre si. Tá? Então, o que vocês vão percebendo? Como tudo que nos acontece vem pela via da sensibilidade, tudo vai nos afetando, tudo aquilo que acontece no contexto familiar
ou com pessoas de confiança, seja criança, adolescente ou adulto, vai ter um impacto muito forte na formação dessa criança, tá? Então, quando é negativo, isso pode virar um círculo vicioso de sofrimentos, porque a pessoa, para não sofrer de novo o que ela já sofreu, ela vai criando defesas. Por exemplo, se ela se sente excluída, o que ela faz? Ela tende a não ir nos ambientes para não se sentir excluída de novo. Então, ela se exclui para não ser excluída. E quanto mais ela se exclui, mais ela se isola, mais as pessoas a isolam. Então, vai aumentando o sofrimento, tá? Então, o que a gente vai percebendo? Quando você chega no sofrimento do abuso, isso a gente teve um exemplo hoje, né? Quando aquela pessoa que a criança confiava, o adolescente confiava, como nós vimos hoje, ela se entrega a essa certeza de amor, e essa pessoa trai literalmente essa confiança, a força é muito grande de ferida. Então, a pessoa tem de se julgar ruim, culpada, suja, sem valor, não merecedora nem do amor, nem do bem, considera-se descartável e afirma a impossibilidade de ser amada. E pode ir reduzindo, ou ela reduz tudo à esfera sexual, ou ela bloqueia a vivência da sexualidade, e ela vai bloqueando a afetividade, a capacidade de expressar afeto, de receber afeto. Lógico, gente, que não todo mundo, mas quem já viveu isso, né, sabe que está muito perto daquilo que a gente encontra na grande maioria das vezes. E assim como aqueles que escutam as pessoas que têm esse sofrimento. Ela tende a se fechar para a capacidade de amar e de acreditar no amor. Então, o sofrimento do abuso sexual, ele desequilibra essas dimensões que a gente viu no início. Então, às vezes, a ênfase é muito no corpo, no nível do afeto, do sexual afetivo, ou então é só no impulso. A pessoa, então, ela é muito impulsiva, ela quer mais, mas só no nível do prazer e desprazer, que é um nível psíquico. E essa dimensão do controle, da decisão, da vontade, da capacidade de amar, ela vai ficando diminuída, sem força, calada, silenciada. E a pessoa, então, vai se tornando escrava desse sofrimento. E quanto mais, a Edith Stein fala que a pessoa parece que ela é uma flecha impulsionada em determinada direção, ela não controla mais os próprios instintos. E Edith Stein fala assim, pode acontecer um tipo de vivenciar em que a alma pareça inteiramente morta. Quer dizer, a pessoa ela vai se sentindo, quanto mais ela foi machucada, mais ela tende a machucar. E a gente percebe, às vezes, que nesse tende a machucar, ela vai obscurecendo o seu ser, distorcendo a vivência de amor. Isso aqui é o que aparece na terapia, tá, gente? Isso não é uma teoria. A gente está pensando em cima daquilo que se repete na terapia, que a gente vai percebendo. A pessoa vai julgando-se indigna de ser amada. Ela pensa que ela só faz mal, que ela só causa sofrimento. Então, ela começa a machucar as pessoas que gostam dela, para não deixar que quem goste dela, goste dela. Vocês estão percebendo como é que ela começa a se tornar uma pessoa não amável, literalmente, ela não se deixa amar, porque ela não quer que os outros sofram como ela sofreu, principalmente aqueles outros de quem ela gosta. Então, ela trata mal quem ela gosta. E a pessoa vai ficando cada vez mais um joguete desses seus impulsos, vai se tornando, então, um potencial agressor. Então, como é que vai saindo da vítima para o agressor, né? Pode, lógico, gente, que nós somos livres, mas se for falar só do psiquismo, é uma tendência, e ela vai destruindo e autodestruindo-se ao longo da vida. Então, o que atrapalha a estruturação do amor? Então, a gente já foi percebendo, né, que está muito ligado a esses fundamentos, que é pai e mãe, tá? Esse pai e essa mãe trazem toda uma bagagem de vida, da história de vida deles, então eles trazem uns CDzinhos para os relacionamentos, casados ou não, mas quanto mais importante uma pessoa é na sua vida, mais a gente tende a transferir para essa pessoa tudo de bom, mas também tudo de ruim. Nas terapias todas aparece alguma dificuldade nessa área do relacionamento, e o relacionamento pai e mãe é um modelo de relacionamento que a gente tem, inconsciente. Então, se as pessoas falam assim, mas e se a pessoa nem conheceu o pai e a mãe dela? Dá na mesma, isso está aqui, gravado no inconsciente, como um computador. Então, a gente vai trabalhando, por exemplo, a questão da paciente, que já traz o problema da mãe,
que já traz o problema da avó, porque a gente vai perguntando, mas de onde que a sua mãe está tirando que nenhum homem presta? Qual o número da vida da sua mãe que explica isso? Número ou endereço do inconsciente, né? Aí a pessoa já está falando lá, a avó falando. Às vezes a avó nem fala, ela pensa. Bem que minha mãe me avisou que nenhum homem presta. A criança, a mãe já registrou, já passou para a filha e já está indo para os descendentes. E da mesma maneira a gente vai vendo também questões que vêm pelo lado paterno. Então vocês já vão concluindo que a gente traz uma verdadeira árvore genealógica de registros psíquicos, são heranças psíquicas que atravessam gerações. Isso é muito importante, porque a gente traz uma bagagem enorme na nossa vida, né? De malas, de registros, de histórias, não só da nossa história de vida, mas do pai, da mãe, do avô, da avó, às vezes de antepassados de várias gerações, mas vejam bem, gente, não tem nada de regressão de idade, é um registro, é um banco de dados que pode ser acionado e o nosso objetivo é tratar essa bagagem, porque chega uma hora que não cabe mais. E chega uma hora, então, que a pessoa vai adoecendo, se é que ela já não está doente. Então, essa cadeia transgeracional, a gente percebe que existe uma transmissão transgeracional desse ciclo de abuso sexual. Não necessariamente, mas a gente vai percebendo que, às vezes, existem abusos que passam, a ideia de abuso, a ideia eu sou ruim, a ideia que eu não mereço ser amado, não é o fato. A ideia tende a se repetir de geração para geração, mas não necessariamente ligada a um abuso, mas são sofrimentos que causam feridas emocionais, abandonos, negligências, maus tratos, violências físicas e psicológicas que vão deformando essa maneira da pessoa de ser. Então, atravessam gerações, são histórias intrafamiliares marcadas por tragédia. Então, a gente pode concluir o que o Estevão falou hoje a partir de pesquisas, que o agressor de hoje já foi uma vítima de ontem, mas prestam bem atenção, ele foi uma vítima em termos de sofrimento, de violências físicas e psicológicas, não necessariamente a violência do abuso, porque existem outros tipos de violência. Mas a ideia de não ser amado, de não ser merecedor de amor, de ser ruim, de ser um peso, e aí cada pessoa é única, é essa ideia, e principalmente a decisão que foi tomada no nível noológico ou no nível espiritual, que atravessa gerações. Está claro isso para vocês até aqui? Então, não é que me aconteceu uma coisa pronta, agora vai passar de geração para geração, como se fosse um determinismo. Não. Acontece alguma coisa diante disso, o meu eu livre se posiciona. Eu devo? Eu vou odiar ou eu vou compreender? Eu vou me fechar ou eu vou me abrir? Essa decisão, que é muito inconsciente, lógico, é ela que atravessa, tá? Então, o que a gente vai percebendo? Que muitos agressores são também marcados pelas relações conjugais violentas entre os seus pais. Como o Cezinha falou hoje, houve o acontecimento com ele aos 7 anos, mas o sofrimento de não ser amado, de ser rejeitado, como ele falou, a gente não sabe se é mesmo ou não, mas foi como ele entendeu, né? Essa mágoa de não ter sido cuidado, de se sentir não amado, isso já existia desde muito antes da história do abuso efetivamente acontecer. Então, gente, eu estou tentando chegar na parte final. O que isso aqui, o que nós queremos mostrar aqui? Essa paciente, o nome é fictício, esse aqui é como se fosse o mapa da terapia que ela fez, é aquela paciente da depressão. Então, foram aparecendo problemas do lado do pai, da mãe, dos avós maternos, dos avós paternos, e apareceu um registro. Então, a pessoa vai descrevendo, eu estou vendo uma menina, e ela vai contar, então, da história que ela vai descobrindo na hora da terapia, uma menina que foi abusada por uma pessoa que ocupava um lugar de confiança, lugar de representante de Deus. Vocês imaginam do que se trata aqui, né? Não é que todo mundo é esse caso, mas nesse caso especificamente, que estava ligado à depressão, tinha uma origem lá nos antepassados de um abuso por uma pessoa de extrema confiança. Eu pulei o slide que fala, mas o Winnicott e Erickson vão falar que a experiência de confiança é uma experiência básica na vida da pessoa. E esse sofrimento, essa mágoa com os homens, a ideia de que o amor é uma mentira, que o amor não existe, que o amor é um engano, foi atravessando gerações. E o que acontece? A Renata também sofreu um abuso aos 7 anos de idade.
Não é azar, não, tá? Mas ela já tinha dentro de si uma ideia negativa sobre os homens, sobre ser mulher, que ser mulher era ruim, era sofrer. Ela conclui que o amor é perigoso e impossível. E ela fecha totalmente a capacidade de sentir. Ela fala: Maria Clara, eu tenho a sensação de que a vida é escura. Eu não sinto nada, minha sensação é de anestesia. Ela era casada, tinha 6 filhos, às vezes eu mudo os dados, né? Mas ela... os filhos totalmente infelizes e um casamento profundamente infeliz, porque ela não conseguia acreditar no amor, tá? Então, agora nós estamos chegando na última parte da palestra. Vocês aguentam mais um pouquinho? Então, são exatamente as possibilidades, né? Quando a gente levanta esse leque, a pergunta que vai fazer: mas então como é que faz? Como é que a gente vai fazer frente a esses determinismos cristalizados, não só na minha vida, mas já estou trazendo o problema do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Muitas vezes pessoas perguntam: o que eu tenho a ver com isso? Né? É exatamente isso, é porque é o eu que se posiciona. E é aqui que nós temos a nossa grande questão: como que a gente vai sanar ou cuidar desses corações feridos? Então, nós vamos voltar naquele nosso círculo do início, mas agora o nosso foco é o eu pessoal, que é o núcleo da vontade, da liberdade, da decisão, da capacidade de amar, do amor. Então, se esse núcleo, se esse eu decide, e lógico, se ele tiver ajuda fica mais fácil, mas se ele se posiciona: eu vou mudar, independente do que aconteceu comigo, do que fizeram comigo, ninguém segura. E aí, para mim, a Fazenda Esperança é o maior testemunho de que ninguém segura. Todos os jovens que eu entrevistei, eu não tive, só um deles que eu fiz terapia. Mesmo assim, quando eu fui fazer a terapia dele, já tinha mudado. O milagre já tinha acontecido, porque esse eu já tinha sido acionado. Aí vocês me perguntam, tem uma frase que fala: cura mais amar do que ser amado. Não existe uma verdade psicológica também tão grande quanto isso. Porque ser amado depende dos outros. Amar, não. É uma decisão do núcleo pessoal. Ninguém pode nos impedir de amar. Eles podem dizer que a gente é louco, mas louco por louco é melhor um louco alegre do que um louco deprimido. Um faz bem, outro faz mal. Mas a decisão é desse eu, é uma força do espírito que nós temos aqui. Tá joia? Então, o Russell vai falar disso, que existe uma esfera de abertura e existência em direção ao si mesmo, ao outro e ao mundo, e à transcendência. A doutora Renate vai falar disso também, já lá atrás. E agora, no nosso trabalho de pesquisa, a gente vai comprovando isso também, né? Então, uma dimensão que é irredutível à dimensão psicofísica, a sua força vital vem desse eu, e nesses termos é o posicionamento ou os atos livres que possibilitam que a ação se realize, não algo que acontece de modo contingente. E nós vamos à definição de pessoa humana de Stein: ser livre espiritual, não somente sujeito psíquico, capaz de tomar posição e decidir agir em função do que lhe é próprio ou não. Gente, esse ou não aqui, ó, é fundamental. Porque às vezes as pessoas perguntam: então está tudo resolvido? Vai lá, faz terapia do método ATIP, da doutora Renata, resolve todos os problemas. Vai lá na fazenda, resolve. Não, quem dera. Porque depende desse eu quero ou não. O que está ganhando? Quem que decide? Porque tem vários quereres. Tem o querer do nível psicológico, tem o querer do nível físico e tem o querer do nível espiritual. Qual que vai ganhar? Onde que está a força, né? Porque o ser humano é o único ser da natureza que diz de si mesmo eu, por isso que ele é responsável por formar-se a si mesmo. O animalzinho não, nem as plantas. O que o girassol vai ser já está inscrito na sementinha do girassol, que vai ser a mangueira, o que vai ser o cachorrinho, o gatinho. No ser humano, não. Ele tem uma inscrição do que é o eu original dele, mas ele pode fazer de si mesmo exatamente o contrário, se quiser. Esse é o preço da liberdade. O ser humano é o único ser da natureza que pode fazer de si mesmo o contrário do que ele deve ser. O gatinho, lá no desenho animado, ele tem ciúmes do cachorro, o cachorro tem ciúmes do gato, mas na vida real, gato é gato, cachorro é cachorro, um não tem ciúmes nem inveja do outro. Nós temos, né? Então,
Quando a gente vai caminhando nesse eu, nós estamos chegando para o final, tá, gente? A Edith Stein vai falar que existe, agora presta bem atenção nesse detalhe, ela vai falar eu pessoal, sem hífen. Edith Stein, no início do século XX. É um eu livre e espiritual, um eu que tem um corpo pessoal e uma alma pessoal, filósofa, ela não era teóloga. Portador de uma peculiaridade pessoal que não se desenvolve, mas unicamente se desdobra. O que ela está dizendo? Que esse eu pessoal já tem inscrito em si mesmo, potencialmente, tudo aquilo que é essencial. Ela é fenomenóloga. Já está inscrito, ou seja, realmente o ser humano sabe, dentro de sua interioridade, quem ele deve ser. E porque ele é livre, ele pode não ser. Mas o caminho sadio é ser cada vez mais aquilo que eu devo ser. Aí as pessoas perguntam, quem eu devo ser? Essa é uma pergunta que a doutora Renate fez na terapia e que nós, psicólogos, repetimos. Qual a referência? Quem é seu eu original? Tá? Olha só que interessante, a doutora Renate, em 1985, pela pesquisa do inconsciente, ela vai falar, existe um eu pessoal, com hífen, é a única diferença. Origem livre, único e irrepetível, responsável pela autoformação e autoconfiguração, completo desde a concepção. Isso é pesquisa. Um eu onde está a essência da pessoa, a capacidade da vontade, da liberdade, da decisão e de amar. Isso aqui é muito importante, então, gente, vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho. Vocês aguentam? Só mais um pouquinho? Isso aqui é a pesquisa que foi feita no inconsciente da pessoa. Lembrando que a pessoa está consciente, tá? A gente foi perguntando e ela foi respondendo. Olha, diante do sofrimento do abuso sexual, aos 7 anos, a pergunta, o que você gostaria de perguntar diante disso? Por que você fez isso comigo? Então, ela está falando daquilo que ela está percebendo. Essa é a pergunta que ela gostaria de fazer para o agressor. Pergunte dentro de você mesma, qual o momento da vida dele, que é o agressor, que te dá essa resposta. Vejo sua mãe grávida, é bem no início, grávida dele, né? 1º mês de gestação. Ela bate na barriga, tem ódio, está querendo que ele morra, diz que não quer esse estorvo. O menino, que é o agressor, que ela está vendo, como se fosse um filme interior. O menino se encolhe todo, quer morrer, está ficando tudo escuro. Ele pensa que ele é ruim, causador, não merece viver. Quer se destruir, não merece o amor, não merece o bem. Por que isso responde a sua pergunta? Porque, olha, Jorge, presta bem atenção nisso. Porque vejo que ele sofre muito. Ele não deixa ninguém amá-lo, machuca quem ele ama. O que você entende disso? Aí ela leva um susto. Ele não queria o meu mal. O que ele não queria era que eu gostasse dele, para que eu não sofresse. Ele não deixa ninguém gostar. Ele não é ruim. Ele queria o bem, o meu bem, mas faz mal. Lembrei muito de São Paulo, né? Por que eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero? Mas faz mal. Ele sofre também. Meu Deus, isso muda tudo. Isso muda tudo? Sim, eu posso compreender. Isso tudo é devagarzinho, tá, gente? As reticências. A dor dele. Posso ver o coração dele. Está todo machucado. Por que isso é importante? Para curar. Para me curar. Como compreender o sofrimento dele pode te curar? Se eu o compreendo, eu me liberto da prisão. Meu coração se abre, desarmo o coração, fica tudo claro, eu me vejo livre, forte, eu respiro, abro os braços. Desarmo o coração de quem? De quem tem que perdoar. O meu. Não, é mais. O dele também. Do outro lado também. Por que isso desarma o coração daquele que deve ser perdoado? Porque ele se revela. É como se ele se mostrasse como ele é. A pessoa também se compreende, a pessoa do agressor também se compreende e pode se perdoar. Então é importante compreender o outro? Não, é mais. É querer compreender-se e compreender o outro. Por que é importante esse querer? Porque é escolha.
é decisão, é livre, é do eu mesmo, tem força de mudar tudo. Vai mudando tudo. E o que você está percebendo? Aí ela vai descrevendo o que ela já tinha visto antes, mudando. Lá daquela história dos antepassados, lembra do abuso? Ela tinha visto como uma fila de gerações acorrentadas, simbolicamente, né? Vai rompendo correntes, os rostos vão mudando, vai rompendo o isolamento entre eles. Eles vão se vendo, antes não se via, vão se abraçando. A partir de mim, tudo vai mudando, isso vai dando um outro sentido à vida, né? Mas por que isso acontece? Porque eu sou o canal de mudança. Vai transformando o sentimento, a vida de todos. Nossa, o que você percebe? Me vejo correndo, alegre, eu abraço ele, não tem mais raiva. Ele se arrepende, pede perdão. Eu consigo perdoá-lo. Aqui ela está falando, ó, é dentro de mim, mas sinto acontecendo agora. Essa sou eu de verdade, esse é o meu eu, é meu eu livre. Vocês percebem que força? Então, aquilo que eu estava falando para vocês no começo, ela vai trazendo todo esse processo de desmanche da mágoa, que é o que a gente chama de decodificação. Só que aqui ela traz um elemento novo. Ela fala do perdão. Então, quando a gente vai percebendo o perdão nessa esfera, nós não estamos falando da questão religiosa, nós estamos falando em termos de dimensão noológica, dimensão espiritual humana, mas constitutivo de todos os seres humanos. Aparece aqui nessa terapia e em outras como uma necessidade humana para poder desmanchar a raiz de um sofrimento desses. Porque às vezes houve um engano, a pessoa entendeu errado, mas às vezes não, houve um fato, houve uma agressão, houve uma violência. Então, nós precisamos de outros recursos. Aí eu trouxe a Hannah Arendt, que é uma filósofa, que não é fenomenóloga, né? Ela vai falar assim, ó, como tudo aquilo que a gente faz é irreversível, não se pode reverter aquilo que já foi feito, a única solução que pode nos libertar daquilo que nós fizemos é o perdão, que corresponde à singularidade, porque só um eu humano pode perdoar, o animal não pode fazer isso, e a pluralidade, porque é uma experiência que só pode acontecer entre seres humanos, né? É o oposto da vingança, porque uma vingança gera outra vingança, que gera outra vingança, e vai num círculo ininterrupto de vingança que atravessa gerações, né? O ato de perdoar jamais pode ser previsto. Está agindo de novo, inesperadamente, sem ser condicionado. Então, é um ato de liberdade. E o Viktor Frankl vai falar que o amor e o perdão estão estritamente correlacionados, que são atos livres, tanto o amor quanto o perdão, que não exigem um motivo, eles são alógicos, eles estão fora da lógica. Não dá para compreender pela lógica humana, pela lei do psiquismo, porque a lei do espírito segue outras leis, mas se possibilita um ressurgir e reiniciar, libertando o sujeito da culpa, que se levanta, soergue ao renascer moralmente. Bonito isso, né? Vocês estão achando bonito? Vocês estão cansados, né? Então, eu vou só trazer a parte final, que quando a gente pergunta para a Renata, um momento ligado a seu eu original. E aí ela conta, então, que ela percebe no quinto mês de gestação, a mãe chamando o pai para colocar a mão na barriga para sentir o neném. E o pai entende o quê? Que ela o ama, que ela quer que ele participe. Ela se entrega, ela coloca a cabeça no ombro dele. E eu falei, e você que vai percebendo isso? Eu rodo e dou cambalhotas para falar que eu estou aqui. Eu quero mostrar que sou sadia, eu quero ser sadia. Aí eu falei assim, mas o que você é? Eu sou geradora desse momento. Que momento? O momento da união dos meus pais. É tudo um clarão, tem muita luz. Paciente, é uma cena clara, é um útero rosa. Eu abro os braços, quero abraçar meus pais. Tem tanta luz. Aí a paciente pergunta, que luz é essa? Aí o terapeuta da ADI nunca responde, ele pergunta, que luz é essa? O que você está percebendo? Aí a paciente fala,
é amor. Isso é amor. A luz é amor. É muito amor. É muito bom. Então, é isso que a doutora Renate foi descobrindo. Que toda vez que tinha um momento de uma profunda vivência de amor, a pessoa falava de uma luz, desde o momento do início da vida, da concepção. Então, a gente foi descobrindo, a doutora Renate foi descobrindo, e a gente vai confirmando em cada novo paciente tratado, que o momento da concepção não se confunde com o momento da fecundação. A fecundação é quando junta os gametas, mas já tem um eu olhando. E esse eu é único, livre, perfeito, sadio. Mas se ele olha para os problemas dos pais, de onde que ele tira a referência do eu original? Essa é a pergunta que a doutora Renate fez. De onde que vem essa referência? Como é que você sabe o que é o seu eu? E aí a pessoa começou, todos os pacientes começaram a falar dessa luz. É uma luz que transmite paz, calor, aconchego, vida. Uma luz que ama, um amor que é infinito. O eu pessoal, a partir dessa luz, nos oferece esse referencial daquilo que eu devo ser e que eu devo me tornar. Então, a gente vai trabalhando nesses registros, aí vai entrando nesse processo de transformação. Então, você vai mudando a árvore, logicamente vai mudando os frutos que a árvore pode oferecer para o mundo, para as pessoas. O ser humano é senhor de sua alma, então ele pode abrir ou cerrar suas portas. E a pergunta final, prometo que essa agora é a última: se somos livres, por que então nós não iríamos querer a nossa realização? Porque existe um querer que é voltado para dentro de si mesmo, que é um querer egocêntrico, o eu é o centro de tudo, eu, meu sofrimento, minhas dores, o que fizeram comigo, o que me fizeram. Então, é um movimento que aprisiona a pessoa, e tem esse movimento do querer para a liberdade, que é quando surge de dentro do eu essa capacidade, essa força de transformação. A Edith Stein fala, quando ocorre uma decisão da ação, ela fala, quando acontece um fiat, um faça-se. Todos os jovens que eu entrevistei, que saíram do crime, que reconstruíram a vida deles, que saíram das drogas, tem um momento que eles falam, aí eu falei, chega, agora basta. É o momento que ele fala, faça-se. E aí o milagre acontece, né? Mas é um milagre que acontece, lógico, como disse tão bem hoje a Gabi, as condições foram favoráveis, sim. Quer dizer, o que realmente, eu vejo que é o grande milagre da Fazenda, é esse ensinar esses jovens a fazer gestos diários de amor. Isso cura. Sem terapia. Com a terapia ajuda bem, né? Porque vai ajudando a resgatar esses registros, tá? Então, vai surgindo essa energia para a gente poder tornar-se si mesmo, realizar-se, planificar-se, alegrar-se. Então, isso tudo que eu já falei, que são as possibilidades, não é o trauma sofrido, mas o posicionamento assumido que dá ao fato seu significado e valor. O Viktor Frankl vai falar que a pessoa sempre quer a autorrealização e a autotranscendência. Aí a gente já vai elaborando. Quando ela não realiza esse movimento, ela se desumaniza e permite que o sofrimento se instale para si e o outro, podendo tornar-se instrumento de destruição da própria comunidade humana. O Viktor Frankl também vai falar, se nós não fizermos, eu acho que essa que é a grande mensagem para esse encontro hoje, se nós não fizermos a nossa parte o melhor que pudermos, o mundo que já está numa situação ruim vai piorar. E ainda adverte, desde Auschwitz nós sabemos do que o ser humano é capaz. E desde Hiroshima nós sabemos o que está em jogo. Em contrapartida, a doutora Renate vai dizer, se pudéssemos resumir todos os sofrimentos do mundo, chegaremos no desamor. Mas se formos resumir a solução, chegaremos numa única palavra, que é o amor. Então, acho que esse é o nosso grande objetivo aqui. Eu atrasei, mas aí a gente ainda tem uns uns 20 minutos para as perguntas, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Então, eu queria chamar a Eunice, você vem me ajudar aqui, por favor? Eu sempre fui proativo na questão da prevenção. Essa terapia, eu sou delegado de polícia e encontro exatamente uma vítima.
Pensando na educação, na prevenção, essa terapia, a psicologia não seria importante desde o início das atividades na escola, para eu poder já acompanhar esse jovem, identificar eventualmente algum transtorno, e aí nós teríamos já essa prevenção durante a sua vida, e pensando no caso vítima envolvendo a religião, a igreja. A Constituição que eu já ouvi hoje, já se fazendo com os seminaristas e com todos aqueles que se integram à igreja. Eu não sei se eu entendi, mas você está pensando em termos de prevenção e em termos de tendo acontecido o fato. Isso. Isso. São duas situações. São duas isso, a questões. Importância dessa terapia já no início numa escola, para nós já cuidarmos dos nossos filhos, das nossas crianças, a prevenção, e a prevenção em começarmos a fazer um RH, vamos dizer assim, dentro da própria instituição igreja. Então, olha, quando a gente fala de prevenção e fala de crianças, quando eu faço uma palestra dessa, nós fazemos, a Unides faz muitas também, a gente está pensando muito, nós estamos pensando em todos que estão aqui, que têm uma história, que têm família, que estão casados ou não são casados, vão casar, seus filhos. Quer dizer, na realidade, se a gente soubesse, né, quantas vezes a doutora Renata falou, se eu soubesse disso antes, eu tenho certeza que eu teria evitado muito sofrimento para os meus filhos. Porque, a princípio, pai e mãe não querem que um filho sofra. E muito do que aparece na terapia, porque os pais realmente não sabiam. E existiam problemas, existiam dificuldades, às vezes umas coisas assim, por exemplo, a mãe está dizendo, meu Deus, eu não podia estar grávida agora, ou o pai falou, como é que você ficou grávida? Eu falei que não era para ficar. Mas isso já dá um amargo, já dá um ressentimento, que o filho que está vindo, a discussão é ele. Mas eles não estão contra ele, contra a criança que vem. É a circunstância, é a situação, só que isso vira um registro. Agora, tudo de positivo, que não deu tempo de eu falar, quer dizer, todos os momentos de amor, de carinho, de afeto como esse, detalhes, arrumando o berço, a alegria, chega o avô, chega a avó, a roupinha, o sapatinho, tudo são registros positivos que, às vezes, já desmancham algum registro que possa ter ficado, porque é esse eu que está no comando, da criança, inclusive, desde o útero materno. Então, a maior prevenção seria que a gente amasse melhor, que a gente se abrisse mais para o amor, e que a gente, inclusive, soubesse que existem problemas psicológicos que, às vezes, estão causando briga entre os pais, que não é falta de amor, que são problemas. Então, eu diria assim, se a gente pensa em prevenir o sofrimento dos filhos, comece fazendo terapia do pai e da mãe, que já ajuda muito. A todo mundo tem que fazer? Não, a gente nem daria conta, mas seria bom. Mas, assim, se a gente sabe, a gente cuida mais. Então, isso seria preventivo. Já o fato tendo ocorrido, com certeza, se a pessoa puder fazer um trabalho em que ela consiga compreender primeiro os registros que ela tem, os sentimentos de culpa que às vezes ela carrega e que não é culpa dela, como a gente viu isso, mas tem um sentimento de culpa, alógico, fora da lógica, né, e pudesse ser tratado, seria muito bom. Né? O grande sonho assim, também do Estevão é que ele realmente pudesse ajudar todos os consagrados da Igreja Católica do mundo inteiro. Né? O grande sonho, né, de poder ajudar todos os seminaristas, de poder ajudar nesse sentido de tratar esses registros que podem, às vezes, perturbar uma vocação, a dúvida. Né? Uma vez eu lembro que a doutora Renate, pode contar o caso? A doutora Renate, ela atendeu, fazendo uma terapia, determinada terapia, e ela atendeu uma pessoa que, em determinado momento, apareceu uma situação dessas, a mãe batendo na barriga, tentando fazer um aborto, mas mais pela raiva do que pela vontade mesmo, mas ela estava batendo. E ele, paciente, descreve isso para a dona Renate, eu estou provocando um sangramento, eu estou fazendo a minha mãe sangrar. Né? E aí, a doutora Renate falou assim, mas e aí o que acontece? Aí ela vê o sangramento, leva um susto e se arrepende, e fala, Deus, salva meu filho. E aí eu resolvi viver. Mas o que você aprendeu disso? Eu preciso mentir para sobreviver. Ele era um padre. Eu posso falar isso aqui, né? Num outro contexto eu não poderia. Ele tinha muitas dificuldades, porque era compulsivo. E ele era uma pessoa extremamente vocacionada, tudo que ele queria ser na vida era um padre, mas isso era um problema psicológico que estava atrapalhando muito. E que estava realmente denegrindo a imagem dele.
E outros tipos de problemas, de dúvidas vocacionais, tem um outro que a mãe, quando ele contava-se a história da vida dele, que ele quase morreu quando ele era recém-nascido, e a mãe prometeu que se ele salvasse, ele ia virar padre. O que a pessoa? Ele virou padre, só que a vida inteira ele entendeu que ele virou padre, porque a mãe prometeu e que ele tinha que cumprir a promessa da mãe, mas que não era escolha dele. Então ele tinha um grande sofrimento, uma grande dúvida, e ele era um grande sacerdote. Ele descobriu isso a partir dele, não foi que ninguém falou, ele descobriu. Né? Então, todas essas histórias, que são histórias humanas, que nenhum de nós escapa, né? A gente gostaria realmente de poder oferecer dentro desse contexto. E, lógico, também na Fazenda Esperança, né? Os meninos que têm todo um sofrimento, todos têm uma história anterior ao uso de drogas, de muito sofrimento, de muitas feridas no coração. E aqui todos os nossos psicólogos que atendemos aqui na Fazenda, a gente vê a sede de abertura. Tanto é que todo mundo fala, nossa, fazer terapia na Fazenda Esperança é a melhor coisa do mundo, porque eles querem muito, eles estão muito abertos. E as transformações são muito grandes. Então, às vezes, as pessoas agora tem sempre aquele ou não. Né? Então, a pessoa poderia fazer a terapia e não mudar? Pode. É uma possibilidade, é uma abertura. Só que é uma possibilidade que você consegue chegar nesse núcleo, nesse centro da pessoa humana, que é o nosso objetivo. Né? Lógico que a gente imagina que tem centros mais profundos ainda, mas é até onde a gente consegue do ponto de vista psicológico, psicoterapêutico, mas já é uma grande mudança. Respondi? Talvez eu possa acrescentar um pouco, né? Porque quando a gente fala de prevenção, talvez nós pensemos numa prevenção antes que o fato gerador de sofrimento aconteça. Mas mesmo as pessoas que já foram marcadas por uma história de violência, não apenas de uma violência sexual, mas nós estamos falando de uma história intrafamiliar marcada por violências, aonde o conteúdo psíquico vai se transmitindo de geração em geração, e conteúdos psíquicos muitas vezes muito pesados, e isso entra na formação psíquica dos descendentes. Então, nós pensamos sempre naquela pessoa que está no processo psicoterapêutico para trabalhar esses sofrimentos e transformá-los e se reposicionar de uma forma onde ela vai se tornar realmente quem ela deveria ser, que esse sofrimento não será mais transmitido. O fato continua a existir. Então, é preventivo para as próximas gerações. Mas não só as próximas gerações ligadas àquela família, daquela pessoa que fez a psicoterapia. Se nós pensarmos aqui, por exemplo, nesse universo dos sacerdotes, dos religiosos que estão realizando o seu processo psicoterapêutico, do ponto de vista genético, que não terão filhos, nós temos que pensar nos filhos que serão aqueles que serão formados por eles. Então, quanto mais eles se tornam eles mesmos, porque enfrentar os seus sofrimentos e todo o seu sentido de vida existencial tem muito mais força, né? Como formadores, eles também transmitem conteúdos psíquicos. E isso penetra na formação daquelas pessoas que eles irão formar. Né? Por exemplo, a Maria Clara deu um exemplo aqui do agressor. Como que muitas vezes a vítima, ela mistura a história dela com a história do agressor. O psiquismo dela com o psiquismo do agressor. Ela se sente suja como se a sujeira, entre aspas, daquele sofrimento do agressor se transmitisse para ela. E ela passa a ver o mundo, muitas vezes, pelos olhos do próprio agressor. Por isso que tem que se reposicionar para a pessoa separar quem ela é daquele outro que foi o seu agressor. O que isso quer dizer? Que a transmissão psíquica não ocorre só dentro da família. Nós somos afetados pelas pessoas que convivem conosco, no sentido comunitário e social também. Então, nesse sentido, quando uma pessoa realiza, quando ela sara as suas feridas, seja num processo de imersão aqui, de acolhida na Fazenda da Esperança, ou num processo psicoterapêutico, com certeza isso também já é preventivo. Então, nós temos vários trabalhos na Fundacino que visam a questão da prevenção, sim. E se vocês quiserem, você não falou, mas eu vou falar, vocês podem acessar
o espaço interativo da TIP Clínica, onde nós gravamos na semana retrasada sobre a questão da pedofilia. Nós éramos 4 profissionais, uma advogada, falando em termos jurídicos, um psiquiatra, falando da medicina, e nós 2 debatemos de uma forma mais ampliada a questão psíquica. É só acessar o site, que vocês verão também essa discussão lá, e outras discussões, mas atendendo aquele pedido da doutora Renate, de que todo conhecimento que é gerado a partir da interioridade tem que ser compartilhado com a comunidade científica e também com a comunidade não científica, porque estamos falando do mesmo ser humano. Está vendo? A gente esquece umas coisas de falar. Então, é muito importante, né? Como nós estamos num ambiente religioso, às vezes as pessoas perguntam, aliás, perguntam mesmo, até assim, essa terapia é só para católico? Óbvio que não, né, gente? Nós estamos falando de ser humano, né? Nós estamos, quer dizer, o grande sonho de poder ajudar a curar essas feridas que todos os seres humanos podem ter, né? Agora, a gente percebe que, em termos, como a gente vai falar da importância da dimensão noológica, da dimensão do espírito, para esse processo de transformação, quando a gente considera essa dimensão, você está ajudando a pessoa a ser mais humana. Então, mesmo a psicologia, ela fala do psicofísico, a psicologia tradicional, ela não considera muita dimensão noológica. Hoje em dia, mesmo a psicologia já está discutindo muito isso mais, mas quando ela fala de mudança, de transformação, ela tem que considerar que existe um eu que faz esse processo de mudança. E já tem vários artigos escritos, que quando uma pessoa muda, é porque está mudando aquilo que ela diz sobre ela. Tá? Eu acho que acabou, encerrou, né, né? Não, é que a gente quer que outras pessoas perguntem. Ah, desculpa. Então, achei que você estava sinalizando. tem ela, então, tem o padre Nadir e tem o Munir. Então, vamos lá. Então, obrigada. Eu sou a irmã Suzana, sou psicóloga e meu doutorado é em resiliência. A minha pergunta é, toda pessoa que tem vontade de superar, só que quer, é possível fazer um processo com ADI? Por exemplo, uma pessoa em esquizofrenia, uma pessoa com delírio paranoico, uma pessoa com mística porque a estrutura psíquica já está quebrada. Pode fazer o ADI? Segunda parte. Se a pessoa fez o ADI, não há risco, vendo coisas, quando a psicologia é frágil, não há risco que a pessoa se desestruture em contato com isso e em 15 dias volta para seu ambiente normal e tem tudo isso, né? Não gostaram de mim, tentaram me abortar e volta para casa com tudo isso. Não há um risco. ADI, a minha pergunta é, ADI não tem algum limite de personalidade para entrar ou para abordar ou para trabalhar? Então, a Obrigada. pergunta que você está me falando, Resposta, é a seguinte. resposta de 2 minutos para dar chance para o outro. Tá viu? bom. Então, a pergunta que você está me fazendo é a seguinte. O ser humano tem algum limite? Existe um limite de transformação para o ser humano? O ser humano pode mudar só até um certo ponto? Eu não sei se eu sei te responder essa pergunta, mas eu poderia te dizer em relação à ADI o seguinte, por que eu estou te comparando com o ser humano? Porque nós estamos falando daquilo que são elementos constitutivos do ser humano. E é por isso que eu falei que não é um milagre, mas é uma grande possibilidade, né? Porque ajuda a reforçar essa dimensão do eu que é sadio, que pode se posicionar. Cada núcleo de sofrimento que a gente vai trabalhando, a gente vai perguntando, até descobrir qual o contexto, qual o significado. Depois, na mesma sessão, a gente vai desmanchando e vai fazendo o trabalho de decodificação. Então, a pessoa não sai com uma ferida aberta que ela tem que elaborar depois. Ela vai fechando as questões. O que vai sendo resolvido, porque é ela que se posiciona. Então, ela pode mudar de posicionamento na mesma sessão. Então, em 10 sessões, 10 a 15, você tem a fase preparatória, muito desses registros de base podem ser trabalhados e decodificados. Depois tem um processo, um momento depois a gente faz o reforço da terapia, que aí nem tem a fase preparatória, porque ela já aprendeu a trabalhar com o inconsciente, aí são 5 sessões de terapia. As pessoas que têm problemas psiquiátricos, aí vai depender, todos os nossos pacientes, eles passam por uma avaliação médica e psiquiátrica, todos aqueles que têm alguma demanda nesse sentido, todos passam pelo médico.
Quando existe uma demanda psiquiátrica, o médico avalia se é possível fazer a terapia ou não, depende do comprometimento da pessoa, comprometimento mental mesmo, né? O quanto que ela dá conta. Mas, geralmente, quando a pessoa tem momentos que ela está fora de crise, que ela está medicada e controlada, a gente pode, sim, fazer a terapia dentro do ritmo dela, porque a terapia vai acontecendo na medida que a pessoa abre a porta. A gente só vai até onde ela vai, porque a terapia é toda questionada o tempo todo. Por isso que não é uma terapia de regressão, não é hipnose, não é vidas passadas. A pessoa vai aprendendo, se a gente tivesse tempo, a gente podia até fazer um exercício que não é de terapia, mas é esse processo de ir olhando para dentro de si mesma. Não sei se você quer completar. Não, é que o que é interessante é que também, como a nossa terapia é toda baseada no questionamento, a interioridade, quem nos responde o que é sofrimento para a pessoa e o que ela dá conta de trabalhar naquele momento é o próprio inconsciente, né? Então, o fato da pessoa enfrentar algo sofrido não aumenta o sofrimento. Primeiro, porque existem técnicas de distanciamento. Mas, quando ela fica fixada apenas em um horizonte, que foi o do significado que ela deu ao acontecimento vivido, e a pessoa ela adoece não tanto pelo acontecimento, lógico que o acontecimento é importante, mas pelo significado que ela se dá a partir daquele acontecimento, é ele que será gerador de uma autoconfiguração que pode fazer com que ela deixe de ser quem ela deveria ser. Se ela fica fixada naquele horizonte, ela vai sofrer uma vida inteira com uma autopercepção completamente diferente daquilo que ela deveria ser e que vai ter força de verdade na vida dela. No momento onde ela retoma este acontecimento e pelos questionamentos ela amplia a sua percepção do acontecimento, eu cito aqui Russell, porque ele fala que tudo que vivemos tem um horizonte do que nós notamos e um horizonte do que nós não notamos. E na psicoterapia, na hora de trabalhar o sofrimento vivido pela pessoa, ou melhor, o significado dado àquele acontecimento, pelo próprio questionamento, é o inconsciente da pessoa quem vai chegando àquilo que realmente é importante e é a verdade para ela, ela vai percebendo de uma forma mais ampliada. Por exemplo, aquele pai que foi embora e que a vida inteira ela ficou magoada, ela vai percebendo por que ele foi embora, em que contexto, se é verdade que ele não amava. Então, esses outros horizontes vão dando uma compreensão diferente. Então, não é só saber o porquê, o que me aconteceu. É muito mais saber o que eu fiz comigo e compreender o acontecimento a partir de um horizonte que já estava lá, onde a pessoa dá um significado completamente diferente. Então, ela sempre sai melhor do que entrou. Agora, lógico que existem os resistentes. Padre Nadir. Aonde que está? A questão da pessoa, assim, psicopata, né? Disse que é muito complicado mudança de vida, né? O que você tem a dizer? Uma pessoa psicopata. Tem cura? Aí é difícil, né, de responder. A pessoa psicopata tem cura? É que, na realidade, é que a gente não pensa muito assim. A pessoa psicopata, a pessoa esquizofrênica. A gente não está muito preocupado com esses títulos ou com essas qualificações ou quantificações. Nós estamos olhando para a pessoa como ser humano. Então, você fala assim, a pessoa que tem a doença da psicopatia, ela pode mudar? Pode. A psicopatia é o nome de uma doença. Nós estamos muito preocupados não com a doença em si, mas com a pessoa que está sofrendo, porque é um sofrimento. Então, não é assim, eu quero mudar, eu mudo. Precisa realmente de ajuda. Então, existe a possibilidade, eu acredito fortemente nisso, independente da DI, né? Aliás, eu acredito muito por causa da Fazenda Esperança. Existe a possibilidade, para mim, sempre do ser humano mudar e mudar para melhor. Enquanto tem vida, tem esperança, né? Eu acredito muito nessa força. Agora, acho que essa força pode ficar apagada, anestesiada, escondida, mas é possível. Agora, Doutor não Munir. É uma experiência que a gente tem muito ligado à psicopatia. Doutor Munir. Maria Clara. Doutor Munir. E tem mais um lá.
Outros também, né? Mas... Meu nome é Munir Curi e eu integro a Comissão para a Proteção Integral e Garantia dos Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente do Movimento dos Focolares. E atua tanto no campo da prevenção do abuso sexual... Tira um pouquinho mais, que está embolando o som um pouquinho. Eu entendi que o senhor integra... Quanto na investigação dos casos de abuso e as medidas que o movimento deve tomar contra o abusador. A minha pergunta é o seguinte: considerando todos esses importantes ensinamentos que a senhora nos transmitiu, quando o abusador manifesta o desejo de pedir perdão ao abusado, o abusado consente, obviamente sem ter condições de acesso à ADI, quais as cautelas que a senhora nos propõe quando há o desejo de pedir perdão? Olha, eu acho que isso não é uma resposta fácil, né? Assim, de você dizer assim, aliás, estamos aqui todos pensando isso, estão pensando isso no mundo inteiro, né? Que tipo de solução que a gente poderia arrumar? O que a gente pode arrumar? Nós poderíamos, né? Nós estamos aqui sendo um dos instrumentos que a gente acha que pode ajudar, e mesmo assim, nessa escala, a gente seria, inclusive, poucos, mas é bom saber que existe uma possibilidade em termos de esperança. O que a gente percebe é que o caminho da Fazenda Esperança, que é esse caminho de acolhida, mas de que a pessoa acredite na possibilidade de mudar, porque quando a pessoa desiste de si mesmo e ela se entrega, que ela vira escrava do sofrimento, ela tende a ficar cada vez pior. Né? Então, assim, quando a pessoa consegue acreditar, a vítima, ela consegue acreditar, ter esperança de que existe uma possibilidade de ficar livre da dor. E o agressor, que existe a possibilidade dele sair desse círculo vicioso de perversão ou de sofrimento que ele causa e se causa, abre uma porta de esperança. Mas eu não saberia dizer, eu sei que o caminho é por aí, como a própria Fazenda Esperança tem apontado. Última pergunta com o Paulo. Maria Clara, Paulo Kermes. Uma das questões que você coloca e vai tratar sob o ponto de vista de diversos filósofos. Eu sou filósofo, mas por muitos anos tenho trabalhado com a questão dos direitos da criança e do adolescente. A perspectiva da autorrealização ou do reconhecimento, aí eu volto a Hannah Arendt, passa por um processo do enfrentamento e da percepção da justiça. Como, na perspectiva que vocês trabalham, vocês ajudam essa pessoa que está ferida a fazer os enfrentamentos e a reconhecer, tanto internamente como externamente, como coloca o processo de reconhecimento, tanto pela Hannah Arendt ou depois pelo Paul Ricoeur, do processo de justiça. Porque meu medo é que, muitas vezes, se não há a perspectiva do enfrentamento e da justiça, essa vítima pode ainda continuar com uma ferida social. Você está entendendo? Você pode até mergulhar no interior, mas ela continua com essa ferida social. Não sei se fui muito claro, mas me preocupa essa questão. Eu acho que a sua colocação, se eu entendi bem, ela é extremamente pertinente, né? Então, eu vou te responder com o meu trabalho da tese do doutorado. Então, eu entrevistei vários jovens. No mestrado, eu entrevistei jovens, adolescentes que estavam cumprindo uma medida socioeducativa. E no doutorado, eu entrevistei jovens que conseguiram reconstruir toda a sua vida depois do crime. Nenhum deles me disse que queria não ter sido punido. Todos eles falaram assim: eu sinto que eu já paguei a minha dívida com a sociedade. E eu quero reconstruir a minha vida tendo zerado. Então, eles não queriam ficar impunes, nem queriam ser vistos como vítimas de uma sociedade, porque eles falam que eles entendiam que vítima era uma pessoa fraca. Então, ele falou: não, eu fiz o que fiz porque eu quis fazer. Não é bem assim, mas é assim que ele preferia ser colocado como responsável pelos seus atos do que vítima das circunstâncias. Porque aquele que é responsável pode responder diferentemente. Então, eles se sentiam muito grandes, quando eles se sentiam, ou fortes, quando eles se sentiam capazes de mudar seu posicionamento, de transformar, mas não se falava de impunidade. Né? Quer dizer, na realidade, é preciso o ser humano como uma criança. Essa dimensão do psiquismo ela é uma dimensão infantil e imatura.
como uma criança, ela precisa de limites, ela não pode estar livre para fazer o que ela quer, porque ela não está dando conta de controlar esse eu impulsivo, essa dimensão psicológica. É preciso que esse eu se posicione. Então, o processo psicoterapêutico ajuda a pessoa a tomar as rédeas da vida dela na mão dela. Mas não é para dizer, ó, faz de conta que nada aconteceu. Mesmo o Vitor Frankl vai falar, não é que deixou de ser feito o que foi feito, mas abre-se uma possibilidade de uma reconfiguração da vida. Será que eu respondi? Mas acho que foi muito importante para não dar uma ideia de que se está querendo desculpar. Sabe-se que tem um sofrimento, sim, mas o Vitor Frankl mesmo fala que existe aquele paranoico, que tem a doença da paranoide, que ele olha para trás e põe a língua para o seu suposto agressor. E tem um paranoide que dá um tiro. E o Vitor Frankl fala, isso não é a doença que faz a diferença. Isso é o caráter, isso é o eu, isso é a decisão. Então, a gente pode compreender muita coisa, mas não se justifica tudo. Pode-se compreender a dor, mas se existe um erro, é preciso que esteja, só que tem que ser proporcional. Porque às vezes a gente acha que eles fazem, então, às vezes, uma fogueira, né? E aí vira a caça às bruxas, e isso faz parte da história da humanidade. Vamos dar uma salva de palmas aqui para as duas.